Olá, meu amigo, minha amiga, é sempre uma enorme satisfação poder conversar com você todas as semanas aqui nesta emissora e neste horário. E hoje recebemos com muita satisfação no programa Voz e Ação um amigo já de alguns anos, ele que é o presidente da Associação Catarinense das Comunidades Terapêuticas. Estou falando de Arsanjo Colasso, que vai nos contar um pouquinho da sua experiência e dos desafios na reabilitação química. Arsanjo, nome de anjo, né? Seja bem-vindo ao programa Voz e Ação. Obrigado, Ismael. Uma satisfação estar juntos novamente contigo e estamos à disposição. Arsanjo, eu vou começar de trás para frente. Como é que começou essa história da ACCT, Associação Catarinense de Comunidades Terapêuticas? A CCTE, ela veio que uma criação quase que natural através, Ismael, do Fórum Catarinense de Comunidades Terapêuticas. O Fórum Catarinense já acontece desde 2008, né, onde várias entidades de Santa Catarina se reúnem e naturalmente houve conversas, houve diálogos para uma formalização então de uma associação. Houve um amadurecimento das entidades participantes, né? E em 2012, então, culminou com a fundação da ACCTE. Então, ela nasce através já do próprio fórum. O fórum foi o embrião disso. O embrião. O que nós temos hoje de comunidades associadas? Aproximadamente 45 entidades no estado de Santa Catarina. Muito bem. Bom, para que o nosso telespectador entenda, é sempre bom distinguir o que é uma clínica terapêutica de uma comunidade terapêutica, né? Ou de uma residência terapêutica. As clínicas geralmente são espaços fechados, que trabalham com o sistema de medicamentos, enfim, o próprio nome já diz, é uma clínica de saúde para a dependência química. A comunidade terapêutica é, na verdade, um espaço de troca de experiências, sempre firmada no tripé, ou na maioria das nossas comunidades, nesse tripé da disciplina, da terapia ocupacional e da espiritualidade. Arsanjo, antes de voltarmos aqui para a questão das comunidades, um pouquinho da sua história, parece que você também andou pertinho desse precipício aí das drogas. Quase caindo, com certeza. Infelizmente, Ismael, tivemos uma trajetória aí de quase 15 anos, né, neste envolvimento com as drogas, lícitas e ilícitas. E culminou que em 2002, então, após algumas tentativas... Com o uso de drogas? Com que idade? Com 14 para 15 anos. Na época, né, aquelas drogas, né, cola de sapateiro, lança-perfume, né, drogas que a gente achava, entre aspas, leves e tranquilas, né? Mas dali foi para um álcool, para uma maconha, e a minha droga de preferência que eu elegi foi a cocaína. Então ali onde foi todo o meu, chegamos a dizer assim, o fundo do poço, né? E como é que saiu? Em 98, Ismael, tive uma proposta de fazer um tratamento numa comunidade terapêutica. Passei 30 dias numa comunidade terapêutica, me desintoxiquei e ali achei que já estava bom para enfrentar novamente os desafios normais da vida, né? Mas me enganei e vi que passou alguns meses e eu não estava preparado. E aí andei por mais alguns anos, ou nós dizemos recaído. E em 2002, quando já estavam todas as portas fechadas de casamento, de trabalho, de tudo que eu havia perdido, empresa e tudo mais, ali houve uma nova proposta, então, de fazer um tratamento numa comunidade terapêutica. Assim eu fiz aqui no Serene, em Blumenau, e aceitei a proposta de ficar 6 meses na comunidade terapêutica. E lembro, Ismael, que falei para o psicólogo, né, e que é amigo até hoje, e eu disse, olha, até hoje eu fiz do meu jeito, não deu certo. Perfeito. Agora façam do jeito de vocês, o que eu tenho que fazer? E ali recebi todas as orientações, todas as dicas, tudo o que eu tinha que fazer. E graças a Deus e graças à equipe que me apoiou na época, até hoje tem dado certo. 10 anos limpo.
10 anos limpo. Mas a tentação bate a porta, como é que se enfrenta esse distanciamento do submundo das drogas? Escolhas. Poder de decisão. Poder de decisão. Eu hoje digo em minhas palestras e onde a gente tem tido a oportunidade de levar os jovens que a vida é feita de escolhas. Então é uma decisão, eu querer usar a droga ou não querer usar a droga. Para mim funciona desta forma. Para mim hoje a vontade existe, mas entre a vontade e usar tem um caminho muito grande a se percorrer. Então, para mim, hoje eu consigo pensar antes, consigo refletir o que essa vontade vai me levar. Então, tenho sim, Ismael. Esses dias eu estava confidenciando para minha esposa, quando eu, às vezes, de manhã eu digo, tive um pesadelo, ela já diz, sonhou com drogas. Ela já sabe. E esses dias, então, testemunhando aqui, nós estávamos numa lanchonete, fazendo um lanche, comendo x-salada, e eu falei, eu sinto cheiro de cocaína no meu nariz, parece que está aqui. E ela, mas aonde? Ela não conhece de drogas. E eu falei, não sei, mas é algo da minha cabeça. Então, assim, tenho que conviver com isso. É uma luta diária. É uma luta, tenho que conviver com isso. Mas, novamente, repito, entre a vontade e o ato tem um caminho muito longo a percorrer. E ali a gente consegue trabalhar essa questão. Com apoio, com família e principalmente com Deus. Se não for essa questão também talvez não teria conseguido. Archanjo, antes de voltar a falar aqui sobre a Associação Catarinense das Comunidades Terapêuticas, você também comanda hoje uma entidade, né? A Associação Vida Nova, é isso? Sim, a Associação Beneficente Vida Nova em Jaraguá do Sul. Qual é a proposta da associação, qual é a clientela, o que você de fato administra lá em Jaraguá? A Associação Beneficente Vida Nova, ela atua em 3 programas, que é a Comunidade Terapêutica Vida Nova, que atende exclusivamente crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, do público masculino, esse é o nosso foco. A proposta de tratamento é 6 meses, como você citou anteriormente. Judicial, tal. Também acontece, alguns encaminhados pela família, outros por conselho tutelares, outro por CAPS, outro pelo município na área de saúde, na área social, enfim, tem diversas demandas ali. Mas nós atendemos este público. A proposta é um tratamento biopsico-sócio-espiritual, onde nós temos dentro da comunidade terapêutica, que é um diferencial, aulas do SEJA diariamente. Isso tem temos tido uma boa experiência, porque tem mantido os meninos em tratamento, porque eles têm a parte de educação. Fizemos uma parceria com o Senai, hoje 2 vezes por semana eles têm aula de montagem e manutenção de computadores, então eles têm uma educação profissionalizante dentro da comunidade terapêutica. E contamos com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, composta de assistente social, psicólogo, psiquiatra, os próprios monitores independentes químicos, e a equipe administrativa de apoio. No total, quantas vagas você tem lá? 20 vagas. 20 vagas. Isso, essa é a nossa proposta, porque nós queremos trabalhar com um número reduzido, propondo a qualidade no atendimento e não a quantidade, Então, hoje com isso, Ismael, a gente consegue, eu conheço a história de cada menino, eu conheço a família de cada menino, eu conheço a situação de cada um, de onde veio, como vai, nós conseguimos ter relacionamento. E é isso que nós nos propomos a ter na comunidade terapêutica, não simplesmente números. Archanjo, eu tenho percorrido Santa Catarina, você tem acompanhado aí a nossa caminhada como presidente da Comissão de Prevenção às Drogas e Combate às Drogas do Estado. Hoje acredito que nós teríamos aí em torno de umas 140 comunidades terapêuticas que se apresentam. É bem verdade que algumas nascem e morrem em uma semana, Infelizmente, em todos os setores há os picaretas da vida, mas tem gente séria, a maioria é gente séria, que está de fato militando quase que no anonimato para resgatar e tirar esses jovens, principalmente do mundo das drogas. Agora, a Associação Catarinense de Comunidades Terapêuticas, e como você bem colocava, já num trabalho interior, através dos fóruns de discussão, de debate, etc. Ela enfrenta, e a gente tem acompanhado isso, um dilema hoje com a questão técnica.
E aqui a gente está num jogo limpo, transparente, podemos falar. Eu sei que talvez alguns técnicos nos acompanhem da área da saúde, da área da assistência social. Temos tido boas parcerias com o CAPES, com casas de acolhimento ligadas ao governo municipais, enfim, com a própria Secretaria Estadual de Saúde, mas há ainda um enorme caminho a ser transposto nessa necessária parceria entre a comunidade terapêutica e os serviços públicos de atendimento, em especial no que eles costumam usar como slogan, a redução de danos. Como é que você vê esse conflito, né, e essa possível e necessária parceria positiva entre os serviços da rede estatal e das comunidades terapêuticas? Excelente essa pergunta, Ismael, e já bem conceituado aí por você. A situação hoje é o seguinte: as comunidades terapêuticas, há décadas, elas vêm fazendo o trabalho da reabilitação da dependência química. 80% dos tratamentos de dependência química no país são feitos pelas comunidades terapêuticas. Mais especificadamente, nos 3 últimos anos, houve uma grande mudança por constante das federações que já tinham feito um trabalho, já estavam fazendo um trabalho, a própria legislação, a própria criação de associações como a CCTE, a Confenact foi criada, enfim, houve todo um movimento dentro do setor comunidades terapêuticas, né, tanto quanto o governo. Hoje, de que forma que nós percebemos a situação? As parcerias são fundamentais, necessárias e não tem como escapar disso aí. Nós temos que, onde eu tenho oportunidade de falar, eu digo assim, nós temos que escapar e fugir das brigas, entre aspas, ideológicas, redução de danos, internação voluntária, o que é melhor, o que é pior. O nosso foco tem que estar na pessoa. Quando nós saímos do foco na pessoa, nós causamos diferenças e realmente nós somos diferentes. Nosso modelo é de internação, proposta de residência e convivência entre os pares. O modelo, por exemplo, que o CAPES usa é redução de danos ambulatorial. Mas, ora, essa pessoa está no CAPES, ora está na comunidade terapêutica, ora, de repente, ele pode precisar de uma clínica, ora pode precisar de um grupo de mútua ajuda. E se todos esses segmentos, todos esses serviços estiverem alinhados, estiverem dialogando, estiverem com foco naquele cidadão, naquela pessoa, com certeza as chances vão ser maiores. Hoje, infelizmente, e aqui eu digo até nós mesmos, comunidades terapêuticas, nós ficamos, eu vejo que atirando pedras, né? Ah, isso é bom, isso é ruim, isso funciona, isso não funciona. E eu tenho encaminhado, lá em Jaraguá do Sul, pessoas para CAPES. Eu recebo pessoas de CAPES, por exemplo, na nossa comunidade terapêutica, outras comunidades terapêuticas recebem pessoas de CAPES. E ora outros CAPES dizem assim, não, mas nós não encaminhamos para a comunidade terapêutica, porque nós somos só redução de danos. Então o foco está no serviço e não na pessoa. Quando nós pararmos de olhar isso e olharmos o ser humano, com certeza nós vamos ter melhores resultados. As políticas públicas, Ismael, já entrando nesse assunto, nós temos que fazer de forma integrada e não de forma isolada. Não só a comunidade terapêutica é isso, CAPES é aquilo, clínica é isso, e cada um faz o seu e ninguém se conversa. Não. Nós estamos fazendo um exercício, né, agora intersetorial, e eu creio que isso tem avançado, e isso vai avançar mais ainda. A nossa proposta é isso, o diálogo entre os diferentes, a construção e sempre com foco no ser humano, na pessoa que precisa. Arsanjo, quero falar com você agora, antes porém a gente vai ao nosso minuto especial aí da divulgação de um livro de sugestão, de leitura para os nossos telespectadores. Mas eu gostaria de falar depois com você sobre a questão interna da comunidade terapêutica. Sim. Até porque tem muitos nossos telespectadores que não conhecem, nossos amigos que nos acompanham também pelas redes sociais, que não sabem como é que funciona o dia a dia de uma casa, qual é o programa terapêutico, não é? De uma comunidade dessa. Mas antes a gente vai ao nosso Minuto Cultural. Na década de 60 surgia a figura de David Wilkerson, um dos pioneiros de comunidades terapêuticas na época chamada Desafio Jovem,
lá nos Estados Unidos. A ideia veio para o Brasil e um dos mentores das comunidades terapêuticas em terra brasileira é o nosso amigo Galdino Filho. E ele escreveu um livro muito interessante, O Grande Desafio, editado pela editora Vida, já faz algum tempo, mas você pode ainda encontrar certamente em algumas livrarias. E eu gostaria de lhe dizer que este livro, além de contar o testemunho do Galdino, que foi um professor universitário, que deixou tudo para se dedicar às comunidades terapêuticas, ele trabalha uma questão muito pontual: drogas e fé. Como vencer a dependência química exercitando a fé num Deus criador e soberano. O Grande Desafio, Galdino Filho, da editora Vida. Crack é possível vencer. Essa é a proposta, o slogan de uma campanha lançada pelo governo federal. O governo estadual também está num projeto muito interessante e nós vamos debater sobre isso com o nosso colega Arsanjo Colasso, ele que vem de Jaraguá do Sul e é presidente da Associação Catarinense de Comunidades Terapêuticas. Mas antes de abordar essas campanhas estatais, eu quero conversar com o Arsanjo, ele que tem o comando também de uma comunidade terapêutica, assim como eu, passou por essa experiência de fundar uma comunidade. Nós fundamos o Centro Terapêutico Vida há 20 anos, mas eu quero ouvir de você, Arsanjo, até para explicar aos nossos, compartilhar com os nossos telespectadores o dia a dia de uma comunidade terapêutica. Bom, falar de um filho da gente é sempre bom, né? Falar aquilo que nós vivemos é sempre gostoso. Comunidade terapêutica, a proposta dela é convivência entre os pares. Essa é a proposta básica. Colocar pessoas com os mesmos problemas no mesmo local e dialogar sobre isso. O enfrentamento, trabalhar em todas as áreas, como eu citei anteriormente, na parte biológica, psicológica, social e também espiritual. Buscar o equilíbrio dessas áreas. Quando todas essas áreas estiverem em equilíbrio, o ser humano com certeza estará bem. O dia a dia de uma comunidade terapêutica, vou tentar resumir de uma forma talvez mais popular aqui, para nós não entrarmos em termos técnicos, né? É buscar a vida regrada da pessoa. Quem usa drogas, Ismael, você muito bem sabe, e para o nosso telespectador entender, ele começa a ter uma vida desregrada. Troca a noite pelo dia, não tem horário para alimentar, não tem horário para dormir, não tem horário para trabalhar, não tem compromissos, foge dos seus compromissos, enfim, tem toda uma situação ali que a droga domina a vida dele. E a proposta, quando ele vem para uma comunidade terapêutica, é organizar esta vida. Por isso, da proposta dele ficar morando lá dentro. E ele passa, a comunidade terapêutica nada mais é do que uma reprodução da sociedade, uma micro-sociedade. Lá dentro nós temos problemas, lá dentro nós temos dificuldades, lá dentro nós temos coisas boas, né? Temos que fazer essa simulação numa sociedade normal aqui fora. Porém, ele está protegido lá dentro. Ele tem acompanhamento técnico, ele tem acompanhamento psicológico, ele tem acompanhamento de uma equipe que vai poder auxiliá-lo a entender melhor todas essas situações de uma vida normal. E ele começa, então, a pessoa começa a ter uma vida regrada, ter horário para levantar, ter horário para tomar café da manhã, ter horário também para o seu momento de lazer, ter horário para o seu momento também de dever, né, onde a gente chama dos cuidados da CT, né, da vida laboral, né, que é uma prática, o trabalho é um valor humano, né, ter horário para dormir, né, então tudo, hoje nós temos uma vida regrada, nós temos horário para tudo, né? E essa então basicamente, Ismael, seria uma proposta de uma comunidade terapêutica saudável, né? Ela organizar a vida desse ser humano, dessa pessoa que em função da droga teve uma desorganização na sua vida. Também a vida familiar, né? Que não vai ficar residente na comunidade terapêutica, mas vai ser acompanhada pela equipe da comunidade terapêutica ou por um grupo de mútua ajuda que vai fazer essa assessoria para a comunidade terapêutica. E depois nós dissemos o seguinte, um residente saudável, uma família saudável, os dois se encontrando, né, com certeza tem as grandes possibilidades de darem certos, né? O problema hoje é que nós vemos que a família, ainda nós temos uma dificuldade de trabalhar com a família,
Porque a família coloca o problema, o problema é ele ou ela, né? Nós não temos problema, né? Então aí o residente passa por 6 meses numa comunidade terapêutica, se reabilita, trabalha todas as suas questões, mas a família não trabalhou. Então aproveito aqui a oportunidade, Ismael, do seu programa, que tem essa audiência, de sensibilizar as famílias também a procurarem ajuda. Nós falamos da comunidade terapêutica, mas a família também adoece. Então, na comunidade terapêutica, dentro dessa proposta de 6 meses, normalmente todas as comunidades terapêuticas devem haver um programa terapêutico que é assinado por um técnico responsável, cumprir as exigências, hoje a nossa legislação, a RDC 29, né? Ter um alvará, ter a sua vistoria pela vigilância sanitária, tem que cumprir normas, regras, tem que estar legalmente habilitado. E a proposta da CCT é justamente isso. Nós não temos um poder e não temos o objetivo de ser fiscalizador, mas sim de assessorar as comunidades terapêuticas a buscarem se qualificar, a buscarem melhorar os seus trabalhos, né? Enfim, estarem buscando esta qualidade contínua. Arsanjo, nós sabemos que o interno tem um custo, não é? Hoje talvez em torno de R$ 1.000, R$ 1.200 mês, né, per capita, e as comunidades, quase que na sua maioria, sobrevivem com a oferta, ajuda voluntária de amigos, de empresários ou mesmo de familiares. Boa parte das comunidades tem as suas vagas sociais, algumas cobram uma taxa de um salário mínimo, enfim, cada comunidade tem a sua formatação. Agora, você tem participado conosco da construção, não só de uma política pública de atendimento à dependência química em Santa Catarina, mas também do compromisso, inclusive compromisso político de governo do governador Raimundo Colombo, no sentido de financiar vagas em comunidades terapêuticas. É bem verdade que isso dentro de uma rede muito bem criteriosa e muito bem trabalhada hoje, como você colocava, de forma intersetorial, basicamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Justiça e Cidadania e Secretaria de Segurança Pública, junto com a nossa Comissão de Combate à Prevenção às Drogas da Assembleia Legislativa. Você que tem participado, em especial nesses últimos 2 anos, como quando começamos a construir esse projeto que está nos finalmente, estamos lapidando e, se Deus quiser, nos próximos dias, o governador Raimundo Colombo vai anunciar esse projeto, não é? Que nós estamos chamando de projeto de inovação tecnológica de suporte ao dependente químico e à família em Santa Catarina. Com os seus olhos, como é que você está contemplando esse projeto e qual é a sua expectativa? Muito importante, muito necessário e com certeza vem em boa hora. Essa construção toda, como nós temos, as comunidades já vinham há décadas trabalhando, mas mais especificamente agora nesses últimos anos, essa melhoria, só vem a contemplar agora o financiamento público do serviço que já é prestado. Hoje, Ismael, né, a gente acompanha muitas famílias que desejam ter o seu ente querido, a sua pessoa internada, a sua pessoa em tratamento, só não tem condições. E como viabilizar isso? A comunidade também não pode acolher todos de graça, sem custo, porque ela tem um custo. Ela é exigida também manter as suas instalações funcionando, né? E hoje, este financiamento do governo, tanto federal, com o edital 01 da Senad, que algumas casas já foram contempladas, já estão fazendo contrato e tudo mais, quanto agora essa possibilidade do financiamento estadual, nós vemos como excelente trabalho também o resultado de todo um trabalho até, né, seu mesmo, né, Ismael? Que há anos vem lutando com isso. Apenas um motivador. Um motivador e não podemos deixar de registrar isso aí. Hoje as casas, elas têm um custo, que você citou, entre R$1.000 e R$1.500, dependendo da estrutura, dependendo do público, né? Só que elas não sobrevivem, né, com o que tem.
Então, o financiamento estadual vem a pagar e manter essas casas, disponibilizar mais vagas para mais pessoas, né? Então, todo esse projeto também a gente percebe que precisa haver melhorias, mais investimentos, claro, mas não temos condições. Queremos fazer. É bom até lembrar, Sânjo, só cortando aqui a sua linha de raciocínio, que o nosso projeto, né, junto ao governo do estado, o projeto proposto por essas diferentes secretarias, prevê que desse R$1.000 per capita, 60% desse recurso seja para pessoal, né? Pessoal, para o assistente social, para o médico, para o psicólogo, enfim, para o monitor, e 40% para manutenção. Acho que aí a gente faz justiça e, de fato, pode dar qualidade ao atendimento do nosso dependente químico. Com certeza, e essa é a proposta. Eu vejo que as casas hoje, onde a gente tem conversado com dirigentes de casas de comunidades terapêuticas, eu quero fazer, eu quero me adequar, eu quero melhorar, eu quero investir, só que eu não tenho condições. Com o que eu recebo, eu não consigo. Então, eu digo o seguinte, né? Se já com as poucas condições nós já fazemos, imagina quando nós começarmos a receber pelo que nós fazemos. Então, nós vamos dar um salto aí em termos de qualidade, em termos de quantidade de atendimento, e vai dar mais oportunidades à população que tanto precisa. E também a questão da inovação tecnológica, como está sendo discutido desta forma, né? Até pelo próprio... a FAPESC, né, que vai fazer essa gestão. Perfeito. E é importante e interessante, porque hoje, veja só, Ismael, nós estamos falando até na construção, a CCTE tem motivado isso, de um sistema de gestão para a comunidade terapêutica, né, onde nós podemos ainda implantar sistema de gestão, gerar informações para o governo, né, que está financiando. Hoje nós queremos prestar essas informações. Quantas pessoas tem na comunidade terapêutica A? Quantas pessoas tem na comunidade B? De onde que vêm essas pessoas? Né? Como se mantém? Enfim, tudo isso a gente pode, com investimento, fazer. Estamos muito próximos de transformar o sonho em realidade. Que bom. Arsanjo, nosso tempo está esgotando. Eu gostaria que você, olhando para aquela câmera, deixasse uma mensagem especial àqueles que já estão trabalhando voluntariamente em comunidades terapêuticas e que queiram se integrar à Associação Catarinense de Comunidade Terapêutica. Como fazem? Qual é o caminho para ter essa participação e fortalecer esse movimento em Santa Catarina? Bem, Ismael, é um prazer novamente estar aqui contigo e deixar o nosso muito obrigado para aqueles que já acreditam no nosso trabalho, que já participam da CCTE, e motivar aqueles que ainda estão talvez até na informalidade, que venham para a formalidade, aqueles que ainda talvez estão procurando como melhorar os seus serviços, que procurem a CCTE, porque nós estamos aí não para fiscalizar as comunidades, mas sim para apoiá-las, incentivá-las, para poder assessorá-las dentro daquilo que nos é possível também, com cursos de capacitação através dos nossos parceiros, e poder melhorar mais ainda os serviços. E sim, defender o nosso setor, trabalhar em prol daquelas famílias dos dependentes químicos que tanto precisam de nós. Nós queremos somar esforços. Juntos nós somos mais fortes. Qual é o site? www.accte.org.br. Todas as informações estão lá, os e-mails também estão lá, e tanto eu quanto o vice-presidente Marcos Mai, quanto toda a diretoria, que é muito bem composta, estão à disposição das casas catarinenses. Obrigado, Arsanjo, pela sua participação no programa de hoje. Arsanjo Golasso, ele que é o presidente da Associação Catarinense de Comunidades Terapêuticas. Nossa mensagem é essa: derrubando o tabu que tem se perpetuado ao longo das gerações, dizendo que droga é um caminho sem volta. Não, tem volta sim. E a mão estendida está aí através das comunidades terapêuticas para termos de fato uma Santa Catarina sem drogas. Pense nisso e uma boa semana.